Olá, eu sou Luciana Avelino, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E você já nos segue? Podem acompanhar pelo YouTube, pelo podcast Apple, pelo Deezer e pelo Spotify. E também nos siga no Instagram, Histórias Reais, com H e 2 S no final. É isso aí, pessoal. E eu sou a Flávia Presotti. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Olha, para quem ainda não nos segue, vou dar a dica aqui, ó, no YouTube. Se inscreve aqui, ó, clica aqui, aperta o sininho, aperta o todas, se inscreva para você receber todos os nossos episódios mensalmente. E se você tem ainda alguma dica de tema, manda pra gente no direct do nosso Histórias Reais com 2 S no Instagram. Olha, o nosso tema de hoje é muito interessante. Eu adoro. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né, Flávia? Mulher, então, né, Lu? Nossa, mãe. Olha só, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o poder da prevenção na estética e na saúde. Como que nós vamos poder, né, lançar mão desses 2 pilares para chegar na maturidade de bem com a vida, com qualidade, equilíbrio e muita saúde. Exatamente. Saúde. Olha, e quem não quer passar a vida belo, olhando no espelho e falar assim, nossa, eu me sinto... Quem? A Cinderela? Pode ser. Tô linda, maravilhosa, tô magra, tô bonita, tô gostosa, né, Lu? Com certeza. Melhor, né? E com saúde. Melhor e com saúde. E gente, com a saúde, primeiro lugar, né? E para falar desse tema, nós convidamos 2 médicos especializados nessas áreas. O Dr. Hugo Moreira, dermatologista, e o Dr. Gustavo Brunelli, especializado em medicina integrativa. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa inspiradora. E olha, nada melhor do que vocês se apresentarem. Quem é o Dr. Hugo e quem é o Dr. Gustavo? Pode ficar à vontade. Bom, meu nome é Hugo, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz minha especialização em dermatologia pelo Hospital Santa Casa e meu título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atuo na área da dermatologia desde 2011, então são um pouquinho mais de 13 anos de trabalho. Nossa, muita experiência, né? Bacana. E você, doutor Gustavo? Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite. Vai ser também um prazer estar aqui, ouvir o doutor Hugo. A gente acabou de se conhecer. Mas eu sou médico, né? Formei na Faculdade de Medicina de Barbacena, na FUNJOB. E eu gosto da medicina integrativa, já tem 10 anos que eu estudo isso. Eu me considero um autodidata, gosto muito de ler, sempre se atualizando, vendo artigos. Então, estou pós-graduando em endocrinologia, então vai ser um prazer aqui estar falando com vocês. Doutor Hugo e doutor Gustavo, eu gostaria que vocês falassem para a gente o que levou vocês a escolherem as respectivas áreas. Olha, no meu caso, eu sempre gostei muito eu sempre fui muito visual. Então, chegando no final da minha faculdade, eu percebi que a dermatologia, ela conseguia aliar isso, né? Era uma especialidade muito visual, é uma especialidade com muitos detalhes e eu acho que foi esse o grande motivo que me levou a escolher dermatologia e eu super me encontrei nessa especialidade. No meu caso, foi sempre que eu gostei de alta performance, eu sempre fui da área do esporte. Então, fazia futebol, natação, handebol. Então, isso aí, para mim, eu sempre quis ter essa saúde mais aprimorada. Então, sempre testava em mim mais saúde. Então, para passar isso para longo prazo para os meus pacientes, eu fazia o teste em mim, até hoje testo em mim, para passar todas essas orientações, protocolos, para gerar mais saúde para os meus pacientes. Você foi atleta quando criança? Não atleta profissional, né? Mas sempre participei de futebol, futsal, handebol, natação, nadei por 10 anos, joguei futebol por 15 anos. Então, tipo assim, eu tenho essa linha do esporte também, da alta performance, e sempre gostei disso. E foi uma coisa que eu quis assim, primeiro, onde que eu vou testar primeiro? Vai ser em mim, depois gerar saúde para minha família e depois também passar isso para os meus pacientes. E você já descobriu isso na faculdade ou depois que você formou? Exatamente, foi uma coisa que veio antes.
a faculdade ela veio para me concentrar mais nos meus estudos. Foi ali onde eu comecei a focar mais nos estudos, ver em relação a artigos científicos. Então, tipo assim, eu fazia na prática, só que aí depois eu busquei na teoria na faculdade. Certo. E a questão da prevenção? Muito se fala em prevenção e ambas as especialidades, né, no caso da dermatologia e da medicina integrativa, tem uma visão muito focada nesta questão do preventivo. Como vocês enxergam essa questão de cuidar do ser humano utilizando a prevenção como um fator fundamental de futuro? Olha, no meu caso, que trabalho tanto com a saúde da pele e a beleza, a gente vê que quanto mais cedo a gente começa a cuidar dessa pele, os melhores serão os resultados no futuro. Isso a gente pode até ligar a doença, por exemplo, como câncer de pele. Então, se você tem o hábito aí de usar o filtro solar, principalmente antes dos 20 anos de vida, você com certeza vai estar aí prevenindo o principal câncer que a gente tem no mundo, que é o câncer de pele. E além disso, a gente já sabe que quando a gente se trabalha com a medicina estética, né, a dermatologia estética, quanto mais cedo também você se cuida, mais gostoso vai ser o nosso envelhecimento. Então, a prevenção Doutor, sempre é a melhor forma. Então, assim, vamos parar para pensar. Uma família com filhos adolescentes. É importante os pais levar esses adolescentes do dermatologista a partir de 16, 15 anos, pensando nesse futuro preventivo aí? Com certeza, eu até falaria mais cedo. Mais cedo, eu acho que quanto mais cedo a gente cria esse hábito de ter um estilo de vida saudável, ter o hábito de usar o filtro solar da forma como ele deve ser usado, melhor será o futuro dessa pessoa, com certeza. Então, quanto mais cedo, eu acho melhor. E no caso da nutrição, também? Sim, com certeza. Ali tem que ser, já começa a nutrição, a gente fala pós-gestacional, né? Então, para o recém-nascido, ali que já começa todos, na verdade a gente fala até na gestação, né? Eu pensei nisso agora, a mãe, né? A mãe também, então até antes. Mas com certeza, a prevenção é onde que a gente consegue tirar várias doenças, a gente consegue ter uma população envelhecida mais saudável, previne, igual o doutor Hugo está falando, vários tipos de câncer, então doenças cardiovasculares, obesidade, a inflamação crônica em si, né? É possível passar por uma gravidez, uma gestante, se mantendo bela e saudável? Sim, com certeza. Começa na com nutrição. Um trabalho de nutrição e estética? Queria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Entrando um pouco na pergunta da Flávia, gostaria que vocês falassem quais os cuidados, os tratamentos e, enfim, o que se pode ser feito com a prevenção para se chegar bem na maturidade. Quais são os passos? Sim, pode ficar à vontade. Então, do ponto de vista da dermatologia estética, eu acho que talvez a idade mais interessante da gente começar os cuidados seja por volta dos 25, 30 anos. Então, quando a gente percebe às vezes que está fazendo algumas rugas de expressão e que elas estão começando a vincar a pele, então existe a aplicação da toxina botulínica, que é extremamente maravilhoso para a gente envelhecer bem, envelhecer suave, envelhecer descansado. Então, é uma idade que normalmente a gente já começa a fazer os primeiros tratamentos dermatológicos. E a gente tem um arsenal incrível de procedimentos, e esses procedimentos estão cada vez mais avançados, com técnicas cada vez mais certeiras a partir do conhecimento anatômico, para que a gente envelheça assim, belo e natural. Então, quanto mais cedo a gente se preocupa em cuidar, melhores serão os resultados para a gente colher nos nossos 50, nos nossos 60, nos nossos 70. Então, quando a gente tem um bom senso e aliado à medicina ética e honesta, a gente consegue um envelhecimento incrível. Eu vou pontuar uma questão que você falou, o bom senso. Por quê? Quando fala assim, quanto mais cedo melhor, né, vir com esses procedimentos e tudo, a gente tem aquela ideia também de que se você começa também a mexer muitos mais cedo,
tem aquele receio de... Deformar? Não é deformar, mas de a gente tá vendo é um antecipar tanto de demais. gente Mas ali é o exagero. Exagerado. Né? Mas eu fico exagerando. com medo de, às vezes, medo de pessoa leiga, tá? Que eu tô falando. De você mexer com muita antecedência, e aí quando for realmente a época para estar mexendo, né? Falando de uma forma bem informal, você já fez tudo. Então, assim, você entendeu o que eu falei? Eu acho que eu consegui. Nem eu entendi, mas tudo bem. Eu acho que ela tá querendo saber o seguinte: fez tanto exagero exagero, antes. Sim. É isso, Lu? Mexeu tanto que com na hora, tanta lá na frente, na hora que antecipação, precisar, que chega naquela idade pessoas madura. empolgam. Mas aí Sim. vem o que você falou, o bom senso e o acompanhamento de um bom profissional. Porque existe uma linha tênue entre você estar bem e você estar exagerado. Então, aquelas pessoas que às vezes buscam um perfeccionismo, elas podem acabar indo para o lado do exagero. Então, você tem que ter exatamente esse bom senso para você pontuar, ponderar o que é interessante de realizar para aquela pessoa naquele momento da vida. Mas eu concordo com você. Se a gente ficar, às vezes, exagerando, querendo um perfeccionismo demais, e não aceitando o nosso envelhecimento, algumas marquinhas que inerentemente vão aparecer, a gente pode acabar no exagero, naqueles casos daquelas transformações que ficam grosseiras, deselegantes. E no caso da sua área, da Sim. nutrição, como que entra exatamente essa questão do exagero? Porque o que a gente tem visto é muita gente exagerando, Sim, né? E exato. passando dos limites. Tanto em termos de tomar muitas vitaminas, Isso. a pessoa se, né? Exato. Voltando um pouquinho ao que você falou na prevenção, né? O que eu vejo? Eu vejo que a gente tem que também ter essa noção em relação à contenção de danos. Então, evitar o que te faz mal. Então, isso que é interessante. Se a gente conseguir evitar o que nos tá fazendo mal, então, por exemplo, o excesso de carboidratos refinados, ou seja, a alimentação mais industrializada. Então, refrigerantes, carboidratos, álcool, o tabaco, o próprio cigarro. Então, a gente conseguir evitar essas coisas que estão nos fazendo mal, a gente consegue já ter essa prevenção. Ou seja, fazer mais o alimento e desembrulhar menos. Exato, exatamente. Focar também no exercício físico. Então, todos esses pilares de evitar ter essa prevenção na sua alimentação, no seu exercício físico, vão fazer muita diferença lá para frente, vão evitar que você faça mais procedimentos. Então, já começa por aí. Mas, claro que tem o exagero. O aluno perguntou. Por quê? A medicina tem que ser uma medicina personalizada. Então, a gente consegue fazer... Se a pessoa tem deficiência em certos tipos de vitaminas, minerais, fazer modulação hormonal. Então, isso vai de acordo com cada paciente. Então, é muito importante você sempre ter uma recomendação médica. Então, você está alinhado com um profissional e o profissional te passar, te orientar para você fazer, tipo assim, uma otimização da sua saúde. Agora, você falou das mulheres. Exato. Em relação, assim, no geral, as mulheres são mais preventivas do que os homens? Não, isso com certeza. Tanto é que as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que o dos homens. Mas o que eu vejo na minha clínica é que o cuidado da mulher é muito maior do que o cuidado do homem. No seu caso também, Gustavo? Exatamente. Na sua clínica também? Com A certeza. mulher procura mais. Tanto que 90% dos meus pacientes são mulheres. Então, você vê que dá essa diferença mesmo em relação à preocupação. O homem tende a procurar na hora que às vezes já está com a doença, entendeu? A mulher já tem essa curiosidade mesmo na prevenção. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que orientar os homens a virem a procurar esse tratamento, entendeu? De modulação hormonal, de prevenção de vitaminas e minerais para otimizar essas vitaminas, então fazer o exercício físico. Então, com certeza, isso aí faz parte. Ou seja, gente, é um conjunto, né? Com É um conjunto certeza. de ações. Não adianta você comer super bem e não malhar. Sim, não é isso? exato. E também não cuidar do... É isso que eu ia falar. né, E também da deixar a pele né? de lado, né? Não passar um hidratante, não passar um protetor solar. Exatamente. Porque o que adianta você cuidar do corpo e não cuidar do rosto? Ou Gente, o mais vice-versa. importante, cuidar da mente também. Exato. É um conjunto, igual você falou. com O que certeza. adianta estar É o lá equilíbrio. toda
ou todo, e a cabeça bagunçada, confusa, o estresse? Mas eu tenho certeza, e eu vou fazer essa pergunta para os dois, quando você me tocou aí no assunto da mente, quando vocês dois, doutor Gustavo, doutor Hugo, começam a fazer o tratamento com esses pacientes e eles começam a ver mudanças e começa a autoestima a elevar, automaticamente vocês sentem que a pessoa melhora esse lado mental? Eu acho que com certeza. E, na verdade, essa é uma das partes mais gratificantes do trabalho. É você melhorar a autoestima. Independente se é doença ou estética, eu acho que, assim, cada um tem os seus problemas, mas quando a gente consegue melhorar a autoestima, seja melhorando uma doença de pele, ou seja melhorando uma questão que ela se sente incomodada com a beleza da pele, eu acho que isso é maravilhoso. A gente está aqui num podcast de vidas inspiradoras, histórias reais. Algum caso na clínica de vocês que vocês lembram, que pode contar Foi sem marcante, revelar, né, o nome da pessoa, lógico, mas que foi marcante, que a pessoa chegou de um jeito e de repente a autoestima estava lá em cima, agradeceu, é aquela coisa da gratificação. Vocês lembram, assim, de... Eu tenho um caso que eu me recordo, e foi um caso muito bonito, porque foi uma indicação... marcante, né? Foi que super você falou marcante. Assim, nossa. Foi uma indicação de, inclusive, um colega dermatologista que não trabalha nessa parte da área estética, mas era uma paciente, talvez, de 60 a mais, e que ela me procurou com um orçamento mais limitado. E ela queria estar bem para comemorar um aniversário de casamento. Aí eu falei assim com ela, olha, eu vou fazer tudo o que eu puder para gastar o menos possível e para que você tenha um resultado muito bonito. E aí a gente conseguiu fazer uma toxina botulínica e umas 2 seringuinhas de ácido hialurônico, e ela chorou. Na hora que eu entreguei o espelho para ela começou a chorar de emocionada. Mas isso foi o caso que mais me marcou no consultório, porque eu falei assim, eu rezei, pedi a Deus para que desse o máximo de conhecimento, para que eu pudesse entregar para ela um resultado bonito com o menor número de produtos possível, porque o orçamento dela era limitado. Com certeza essa paciente não te larga nunca mais, né? Com certeza. E você, Gustavo, você lembra de algum caso assim que impactou? Sim, eu acho que cada caso tem a sua personalidade ali, né? Eu vejo assim, são muitas vezes coisas básicas, a gente consegue já dar esse aumento de autoestima, de motivação para o paciente. Então, por exemplo, quando eu fazia o atendimento nas UBSs, eu utilizava muito de fazer essas reposições de vitaminas e minerais. E um caso que me chamou muita atenção foi uma paciente que chegou com a vitamina B12 de 170. E o que eu fiz? Eu fiz vários outros ajustes, mas um principal onde que ela estava mais foi aumentar essa B12 dela para 700, 900. Eu lembro que chegou a 930. Ela falou que isso aí deu para ela uma melhora. Ela, tipo alegria. Assim, vitalidade em relação à disposição, memória. Então, uma coisa que a gente fez, tipo assim, de medicina específica em relação a melhorar essa vitamina B12, a pessoa chegou para mim e falou que melhorou o casamento, a relação com os filhos, entendeu? Então, às vezes são coisas simples, a gente só tá ali para fazer esse papel de dar aquela vitamina que o corpo precisa para o corpo mesmo fazer a cura, entendeu? Então, porque nós somos a cura. Demais. A gente só dá as vitaminas, os minerais, só dá as ferramentas para o corpo se curar. Então, isso que é, tipo assim, que eu vejo como função. Eu queria fazer uma pergunta a respeito das mulheres que estão entrando na menopausa, que é meu caso. Sim. Você já eu entrou. Acabei de entrar, então vou aproveitar uma consulta grátis aqui, gente, Como que funciona essa questão? Porque a gente sabe que os hormônios caem muito. Exato. Como que funciona essa reposição de hormônios que realmente já não existem no corpo dessa mulher que está na menopausa e a reposição de hormônios em mulheres que ainda estão produzindo aquele hormônio, tipo uma testosterona do homem, né? Ampliando a pergunta da também. Flávia. Mulher e homens que estão entrando. Sim, lógico. Né? Mas a idade eu sei, mas aí eu vou falar geral. Homem também a partir de 50, em média? Então, depende muito. O que acontece? Hoje em dia, por exemplo, em relação a homens, respondendo primeiro,
Eu vejo meninos com 28 anos com a testosterona de 300, só para o pessoal entender o valor de referência ali, dá esse espaçamento muito alto. Então, por exemplo, ele vai de 200 até ali 900. Então, níveis fisiológicos você pode chegar até 1.200. Então, o que eu vejo? Eu vejo meninos com testosterona de 300, onde que o Itaric tem 700. Então, isso está o quê? Interligado ao sedentarismo, alimentação ruim, sono ruim. Então, o estresse, o cortisol elevado. Então, com certeza, cabe a gente regular isso primeiro. A testosterona, na maioria das vezes, entra como um complemento. Claro que faz muita diferença para pacientes. Então, vai depender. Por quê? A testosterona e alguns outros hormônios, eles vão fazer o quê? Fazem feedback negativo, eles param sua produção. Então, dependendo da idade, não é tão interessante, porque também vai pecar em relação ao homem na espermatogênese, onde na produção dos espermatozoides. Então, se a pessoa também tá querendo ter família, criar filho, então não vai ser interessante antecipar. Até porque se entrar muito e desregulada, ela pode, inclusive, não ter filhos, né? Exatamente, pode dificultar. É importante explicar isso. Exatamente. Então, vai depender muito do paciente, a idade que ele vai estar, para a gente começar, para a gente alinhar. Então, é individualizado. Em relação às mulheres... Principalmente as que estão na menopausa, isso. né? E essa questão do hormônio que abaixa completamente na mulher que está nessa fase da menopausa e a que ainda está com hormônio, mas que está repondo. Como que funciona essa questão e esse cuidado? Mas só para deixar uma coisa assim, é sempre importante fazer a modulação, tá? A gente colocar a testosterona e a gente regular os hormônios femininos também nos valores de referência, então isso é importante. Mesmo que não esteja ainda. Mesmo que não esteja. Meu caso, viu, Fábio? Então, isso é Sim, senhora. Isso, e é verdade, isso ajuda na prevenção de várias doenças. Então, prevenção de cânceres, câncer de mama, câncer de útero, prevenção de doenças cardiovasculares, estresse, depressão. Então, com certeza, é fundamental a gente ajustar nos valores e esses ajustes são feitos baseados nos exames. Exatamente, Ou seja, por isso você falou da personalização. Cada um tem um estilo de vida. Com certeza. O organismo está acontecendo alguma coisa. Quando você vê aquele resultado ali, é aquele cálculo que você vai fazer para cada uma. Exato. Independente se ela está ou não na menopausa. Exatamente. Entendi. Então, da maioria das vezes, a gente consegue ajustar hábitos de vida que vão já regular. Então, por exemplo, o sol. Hoje em dia, quantas pessoas pegam o sol de verdade? O sol é até para fugir do envelhecimento. Exatamente. Né? Então, isso tem uma tênue ali também, que hoje em dia muita gente foge do sol, só que o sol é muito importante para a produção de hormônios esteroidais. Então, todos os hormônios, sejam masculinos ou femininos. Ótimo. Então, eu vou pegar o gancho do sol aí. Já entrar para ele. Doutor Hugo, como é que essa questão do sol? Tem realmente um horário que a gente pode tomar? De 10 com segurança? É recomendável que a exposição solar ela seja preferencialmente antes das 10 e depois das 16 horas. Então, E pode tomar todos os dias, antes das 10 e depois das 16? Então, a questão para a gente da dermatologia é mais complexo. A gente não orienta tanto essa exposição solar frequente, porque além de causar doenças da pele como câncer de pele, também causa um envelhecimento precoce. Então, a gente tenta ponderar essa questão da exposição solar. Exposição solar com fator de proteção geralmente acima de 50, reaplicar aí várias vezes ao dia, se é uma pessoa que está realmente na área em ambiente exposto. De forma geral, tem nessa questão, o brasileiro, ele usa pouco filtro solar, se levar em conta que, né, nós vivemos num país tropical e tudo, o consumo ainda Nunca fiz essa relação, nunca imaginei. Tem alguma pesquisa, alguma estatística que mostra isso? O consumo é baixo e normalmente a gente também não usa a quantidade necessária e isso impacta no fator de proteção. Então, por exemplo, se um fator de proteção é 30, normalmente quando não se passa a quantidade necessária, esse fator de proteção ele acaba se reduzindo. Então, a gente realmente usa pouco filtro solar e quando usa, normalmente não é a quantidade certa, por isso que a gente tem orientado cada vez mais a preferência por filtros solares de fator de proteção um pouco mais alto para às vezes se garantir pelo menos uma proteção mínima. A gente escuta muitas coisas, né? Erradas, certas, mito, né? Por exemplo, que não adianta colocar um filtro altíssimo que depois daquele fator ele já não existe o efeito real.
Mito ou verdade? Não, isso é uma verdade. A verdade no seguinte sentido. Por exemplo, se um fator de proteção é um FPS de 60 e você muda para 90, não significa que você aumentou aquilo tudo de proteção. Então, a porcentagem de proteção acima de um determinado valor é pouco. O que acontece, ele tem maior durabilidade na pele. Então, os fatores de proteção mais alto... Então, por exemplo, de 30 para 60, você não dobra a sua proteção. Não é essa relação diretamente proporcional. Ele vai permanecer mais na pele. Ele vai permanecer mais na pele e, às vezes, você muda um pouco de porcentagem a mais de proteção. E não dobra, igual, por exemplo, de 30 para 60, ou então de 30 para 90, você não triplica a sua proteção. Então, o ideal é sempre a gente escolher um fator de proteção alto. O fator de proteção alto, ele vai dar uma maior durabilidade na pele, com certeza. E eu sempre recomendo o fator de proteção acima de 50. Sim, legal. Agora, uma curiosidade que eu gostaria de perguntar. Até que ponto a genética da pessoa, o metabolismo dela, o tipo de metabolismo vai impactar no processo de envelhecimento? Bom, do ponto de vista genético, tem a questão principalmente do fototipo. Então, se a gente pensa, o fototipo é a cor de pele. Então, as pessoas mais clarinhas, né, brancas, do olho claro, pele branca, elas têm uma predisposição de envelhecer mais precoce porque tem menos proteção. E do ponto de vista facial, varia muito também de acordo com como que ela tem a estrutura do crânio dela. Então, às vezes, alguns formatos faciais, eles vão ser mais vantajosos do ponto de vista de envelhecimento. Então, você vai perceber o envelhecimento mais devagar. Isso é muito perceptível, por exemplo, quem tem um rosto mais angulado. Então, as pessoas que têm um rostinho mais angulado, elas envelhecem melhor. Diferente, por exemplo, das pessoas que às vezes têm um rosto mais arredondado. Calma, vai chegar no quadrado. Oh, meu Deus. É o meu. Então... Seu quadrado? Meu é. Deixa eu ver. Não, você vai analisar aqui agora, não. Não imaginei que você tivesse quadrado, não. E no caso, por exemplo, do rosto mais redondinho, por exemplo, que falta um pouquinho de mandíbula, já é um paciente que normalmente a gente nota um envelhecimento mais precoce. Então, são vários fatores. E o quadrado? Não, o quadrado é até bom, porque você tem osso. Viu? Então, o osso do rosto quadrado, gente, ele ajuda na sustentação da face. Bonita. Exato. Porque essa questão de delimitação da face e do pescoço, isso é muito característica de jovialidade. E à medida que a gente vai envelhecendo, que vai perdendo esse contorno facial, isso vai deixando a gente, às vezes, com uma face mais pesada, uma face não tão jovem. Porque as pessoas costumam dizer, nossa, mas você tem uma genética ótima. Não, e o melhor de tudo é que hoje tem muitos recursos, né? Sim. Tem muito avanço tecnológico, né? Sim, a gente tem tanto do ponto de vista tecnológico mesmo, com as máquinas, e do ponto de vista mesmo dos injetáveis. Então, quando a gente alia hábitos de vida saudável, o uso de fotoproteção em casa com alguns ácidozinhos de acordo com o tipo de pele. Faz os procedimentos injetáveis de uma maneira moderada. E associa as tecnologias, não tem como não envelhecer bem. Agora, em relação ao metabolismo, até que ponto que isso pode afetar? E a genética também, né? Sim. Eu fiquei curiosa aqui na área dele. Então, o que acontece eu vejo, assim, que a genética tem sua representação, mas eu vejo a epigenética muito mais importante. Então, em que sentido? Pode explicar pra gente o fator, o ambiente, no que vai fazer expressar aquele gene ou não. Então, isso que a gente acabou de falar. O Dr. Hugo falou assim, então é uma alimentação saudável, atividade física, diminuir esses alimentos ruins, controlar o estresse. Então, isso daí vai fazer com que você diminua, às vezes, alguma expressão gênica, entendeu? Em que sentido? A inflamação crônica. Então, eu vejo a inflamação crônica porque existem vários problemas em relação ao envelhecimento.
Inflamação crônica é uma delas. Então, tem inflamação crônica, estresse Tipo, oxidativo. explica, por exemplo, essa inflamação crônica. Então, por exemplo, alimentação. Então, ácidos graxos insaturados na alimentação. Não é legal. Dá um exemplo desses então, óleo de soja, Ok. Que mais? óleo de girassol, óleo de milho. Então, isso é o que o brasileiro também tende a consumir muito. Então, esses óleos graxos insaturados não é legal. E aí troca pelo quê? O óleo de coco, por exemplo? Isso, pode utilizar. São gorduras saturadas. Então, a gente pode cozinhar com óleo de coco. Exato, exatamente. Ao invés dos óleos... Ou a manteiga, por exemplo. Então, isso também interfere no Mas não metabolismo. dizem que a manteiga, assim, já ouvi falar, não sei se é Sim. mito, causa câncer? Não, isso é mito. Margarina. É mito, né? A margarina... E a margarina? Margarina, sim. A manteiga, que não é bom, né? A manteiga, para a senhora ter noção, tem uma substância A que... senhora tá no céu. Tudo bem, eu revolei minha idade. Mas Hoje tá é o no dia céu, dela, hoje porque é eu meu já passei dia. isso também. Adorei. Você passou, né? Só que ela passou e ela demorou a falar. Aí depois que já tinha umas 2, 3 perguntas pra frente, ela voltou. Olha, doutor. Mas pode voltar. Mas só na forma de educação, que é isso. Estamos com belas jovens aqui, né? Mas, então, em relação à manteiga que você estava me perguntando, isso é mito. Primeiro que a manteiga, ela tem um triglicérido de cadeia curta que chama ácido butírico. O ácido butírico já é comprovado que ele ajuda na prevenção de câncer de cólon retal, entendeu? Então, pelo contrário, ele te ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer, além de ter vitamina D, vitamina A. Então, aí os óleos graxos insaturados. Então, tipo assim, para a pele, o estresse oxidativo é muito ruim. Então, por exemplo, você consumir ácidos graxos insaturados vai criar um estresse oxidativo maior. Então, ou seja, o alimento que você consome faz muita diferença. Então, óleos graxos insaturados, carboidratos refinados também, porque aumenta o risco de você ter glicação para a pele. Glicar é o quê? Ter esse envelhecimento de proteínas, entende? Então... Os doces, no caso? Exatamente. Por exemplo, o excesso de carboidratos refinados. Então, o que a Flávia muito bem pontuou seria o quê? Você desembrulhar menos e descascar mais. É isso aí. Entendeu? Colocar comidas orgânicas, comida de verdade, faz Mas muita e os diferença. Aquele arroz, aquele feijão, aquela carne. E Exato. os doces? E os doces tem que ter um equilíbrio, Mas tudo é questão né? de equilíbrio. Tudo é equilíbrio na Exato. vida. Ninguém tá proibindo Exato. você Tá bom. de não comer o seu docinho, exatamente. Você de pode... não tomar o sol. Exato. Não tem proibição, Tudo é mas tem que ter equilíbrio, né, equilíbrio. gente? Porque Tudo você tem que saber volta o pro seguinte, equilíbrio. se eu fizer em excesso, a minha pele vai envelhecer mais rápido, o meu corpo vai cair mais rápido. É só isso. Exato, nosso corpo é Simples inteligente, assim. ele gosta do equilíbrio, então ele não vai querer fazer, você consumir aquela coisa mais vezes é igual o estresse. O cortisol não é ruim, então isso que eu quero. Por quê? Porque o cortisol ele também ajuda em vários fatores bons, então, por exemplo, ele acaba sendo um anti-inflamatório de certa forma, o problema é aquilo ali sendo crônico. Entendeu? Então a pessoa predominante. Ter o estresse inserido na vida Exato. dela, aquilo ali vai, né? Exatamente, você tendo esse estresse mais, então porque você entra numa ação de luta e fuga todos os dias, o que vai te aumentando a pressão arterial, vai você tendo, aumentando a adrenalina, que estimula cortisol, então cria uma sinergia. Então isso dali vai te atrapalhando a longo prazo, aí vai sendo maléfico, entendeu? É igual o sol. O sol no sentido de terapêutico que a gente estava falando antes. Você utilizar o sol como terapêutico é muito interessante, entende? Agora, o problema é você ficar muito exposto ao sol, que não é. Tudo é equilíbrio. E aí, doutor Hugo, puxando o gancho do doutor Gustavo, essa questão que ele falou do estresse, o estresse também prejudica a pele? Você vê casos que chegam lá, por exemplo, às vezes, a acne da mulher adulta, focado em estresse, não sei. Tem alguma coisa assim que você vê que chega em excesso porque a pessoa tá realmente com um nível de estresse alto? Sim, eu vejo isso muito na questão que você citou aí de acne da mulher adulta, queda capilar. E por que acontece a acne na idade adulta? A acne a acne da mulher adulta, ela está muito relacionada a uma sensibilidade aumentada a hormônios. Então, às vezes, o nível de hormônio da mulher ela é normal, mas aquela pele ela tem mais receptores que captam esse hormônio da circulação e aí estimula a hipersecreção de sebo na pele e isso faz com que... E qual seria a prevenção? Já que os hormônios vão estar descompassados no futuro,
Como que você vai? Então, na verdade, a gente consegue fazer muito essa modulação, por exemplo, dos receptores na pele, às vezes usando alguns ácidos na pele. Às vezes a gente até entra com medicações por via oral. Tem a espironolactona, por exemplo, que é uma medicação que ela é classicamente como um diurético, mas ela tem essa função de bloqueio. Então, às vezes a gente tem até que lançar a mão de medicamentos por via oral, não só de uso tópico na pele, para poder tratar essa condição. É uma condição que às vezes nem sempre é grave, mas incomoda muito as mulheres. Mas tem o contrário também, né? E eu acho que aí cai já no caso do Dr. Gustavo. Aquela mulher que usa o hormônio desequilibrado, o injetável, outro oral mesmo, e acaba chegando no seu consultório com muita acne ou queda de cabelo em função desse hormônio. Existe isso? Ou eu estou existe. Os exagerados, enganada. né? Exatamente. Igual a gente sabe, né, em relação às academias que tem, em relação aos bodybuilders, que eles utilizam os hormônios, mas aí é uma questão suprafisiológica. Então, é o que eu falei, a questão de equilíbrio. Nada de mais é bom e nem de menos. Então, é a gente chegar naquele valor otimizado. Entendeu? Então, por exemplo, o uso de testosterona vai te fazer mal. Pode dar cardiomegalia, aumento do coração, que é bem comum em esses atletas de bodybuilder. E eles vão estar em quais itens, por exemplo, consumidos? Como assim? O excesso de testosterona. Você adquirindo, né? Você implementando esses adesivos, onde que está o risco? Ah, tá. É justamente nessa dose suprafisiológica. Você não fazer um acompanhamento. Porque você tem que ter um acompanhamento. Porque às vezes na dose que vai te passar ali, mesmo otimizada, vai ser uma dose que às vezes é exagerada, porque às vezes tem receptores demais também. Então depende muito da pessoa, é muito individualizado. A gente tem que estar sempre acompanhando. Então, por exemplo, a gente teve um caso agora que a gestrinona acabou de ser proibida aí pela Anvisa. Vocês viram? O que é? Sim. A gestrinona? Eu estou acompanhando. A gestrinona é um tipo de testosterona também, entendeu? Só que acontece, para muitas mulheres pode ser que não vai funcionar, é o que eu vejo. E para poucas sim. Só que a longo prazo eu não vejo interessante. Por quê? Você não consegue fazer aquele controle, por exemplo, nos exames. Vamos supor que subiu muito, ou está dando muito efeito colateral, a gente não consegue fazer, por exemplo, agora vamos diminuir a dose. Entendeu? Às vezes por uma coisa transdérmica, por um gel transdérmico, oral, então a gente não consegue ter esse controle. Então acaba que muitas mulheres têm muitos efeitos colaterais. Entende? Mas não é só isso, igual você me perguntou em relação aos hormônios. Então, em relação à testosterona. Então, o excesso de testosterona, principalmente no homem, pode vir a aumentar uma outra que chama DHT. Então, o DHT também é ruim, dá queda de cabelo, aumento da cintura abdominal. Então, você tem que estar sempre fazendo esse ajuste, entende? E separar o que você quer. Se você vai ser para saúde, se você vai querer saúde, se você vai querer ser atleta. Então, isso também é muito importante. Ou seja, tem um alinhamento, né, de expectativas. Porque às vezes o atleta não está preocupado com a saúde, ele quer ganhar o campeonato, entendeu? Então, tipo assim, ele prefere fazer essa troca. Só não pode entrar no doping, né? Tem que ter um acompanhamento com o profissional. Senão traz crise de cliente pra gente. Agora, doutor Hugo, Gestão de crise. no caso da abordagem, como que é feito no seu consultório essa abordagem da prevenção e um aconselhamento quando você vê que a pessoa está muito afoita, muito assim, impulsiva para fazer sempre mais e mais e correr atrás da perfeição? Então, uma analogia que eu faço muito com as minhas clientes é a analogia de uma casa nova. Então, eu falo o seguinte, olha, quando a gente adquire a nossa casa nova, nosso apartamento novo, muito provavelmente a gente praticamente não precisa fazer nada de reparo. Às vezes é um reparozinho que a gente vai fazendo ao longo do ano. Mas que se a gente vai fazendo isso de uma forma contínua, persistente, depois de 15, 20, 30 anos, a reforma dessa casa, que ainda vai estar bela, vai ser muito pequena. Agora a gente tem a opção de estar ali naquele... de não tratar. Então a gente está numa fase bem da nossa vida, principalmente quando a gente está aí dos 30, 40 e poucos, quando a gente ainda se sente muito bem. E a gente tem a opção de seguir por um tratamento
ou de fazer depois de 15, 20 anos. E aí eu falo o seguinte, olha, se não fizermos nada a partir de agora, daqui 15, 20 anos, às vezes você vai precisar até mesmo de uma intervenção cirúrgica para ter um resultado interessante. Então, essa questão de fazer uma forma mais preventiva, com bom senso, é o que eu tento trabalhar com as minhas clientes. Porque esse preventivo, ele ajuda até uma intervenção cirúrgica, né? Em vários casos, né? Eu tenho visto os meus amigos da cirurgia plástica, eu acho que eles têm operado cada vez mais tarde a questão de fazer um lifting cirúrgico, né? Então, a cirurgia, hoje a gente não fazia vê... antigamente com 50 anos de idade, com 50 né? anos a gente via muitas pessoas se submetendo ao lifting cirúrgico. Eu conheço mães de amigas minhas que fizeram com 50 anos de idade. E hoje já não é tão frequente assim, porque essas cirurgias plásticas, elas estão sendo cada vez mais retardadas pela questão do avanço dos tratamentos menos invasivos. Quais os tratamentos que mais as pessoas buscam na sua clínica? O que é que mais... Acho que não só na minha clínica, mas no mundo geral, todo, né? É a toxina botulínica. Esse é número 1. É o número 1 dos procedimentos Até porque ela é mágica, né, gente? É maravilhoso. É um resultado que com 7 a 15 dias você já consegue um resultado muito bom. Então, a toxina botulínica, sem dúvida, é o tratamento número 1. Acho que não só na minha clínica, acho que em todas as clínicas. E você falou anteriormente que recomenda... já que a gente está falando em prevenção, a partir dos 25? 25 é uma idade que pode ser que você já tenha necessidade de começar. Eu tenho casos que eu já comecei a tratar a toxina botulínica com 21 anos, acho que foi o meu caso, o meu paciente mais jovem. Tinha muita expressão. Tinha muita expressão, então a pessoa era muito expressiva na testa, conversava com a testa e já estava começando a marcar, e aí eu já indiquei o início da toxina botulínica. Tem quantos anos? 20... Que foi lançado a toxina? A toxina já tem mais de 30 anos que a gente usa com fins estéticos. E no seu caso, doutor Gustavo, no seu consultório, essa questão dos tratamentos que mais as pessoas buscam? Você falou que são mais mulheres, né? Que tem, e elas levam os maridos também, os namorados? Leva, mas geralmente é mais mulheres mesmo, impressionante, 90%. Mas eu vejo assim em relação à modulação hormonal. Entendeu? Então, tipo assim, a gente colocar os hormônios aonde que tem que ser, entendeu? Então, eu acho que isso aí faz muita diferença. Também melhora a pele, melhora cabelo, unha, estresse, ansiedade. Então, fazer esse ajuste é muito importante. Você acredita que o processo de conscientização tem aumentado com relação a essa questão da modulação hormonal? Eu acho que ainda tem muita dúvida, ainda até na medicina. Então, eu falo assim, cientificamente falando, ainda traz muita dúvida. Até acho que entre os colegas médicos, né? Exatamente. E o muitos público desconhecem, também, né? Como achar que se você introduzir um hormônio, você pode, quem sabe, ativar um câncer. Eu, na verdade... E sobre isso? Não pode na verdade, porque o que eu vejo, que eu quero voltar aqui, é porque as pessoas não estudam, não buscam informação, meu ponto de vista, tá, gente? É pessoal, eu sou leiga no assunto. E aí acha que é porque teve um ou outro problema que está acontecendo na sociedade, por excesso, vai todo mundo sofrer os mesmos prejuízos. E eu, particularmente, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, assim, quando você tem um profissional que ele realmente sabe o que ele faz, que ele estudou, que ele que tem estudos científicos, e você está no equilíbrio, e é o saber para que você quer e para onde você quer ir com aquilo ali, tanto na estética facial, quanto na corporal, quanto na nutrição, quanto ganhar massa, você consegue ter esse equilíbrio e falar assim, opa, peraí, se eu tô querendo para fins estéticos é uma coisa, é igual você falou do atleta, mas se eu tô querendo para a menopausa e preciso dela, é outro. É isso, né? Acho que tem essa questão muito enraizada ainda, né? Exatamente. Em relação a primeira coisa que eu vejo é que o básico ainda não está sendo bem feito. Então, e o que você chama de básico? Então, por exemplo, você tem uma boa pele também, hidratação é muito importante. Falta de água. Então, você hidratar uma muito... dificuldade. Para a maioria das pessoas é uma dificuldade, a maioria das pessoas né? são desidratadas, entende? Então, eu vejo deixa eu tomar isso. água, porque eu sou totalmente desidratada. Já me falaram que eu vou ficar com 60 anos igual a melancia. É verdade. Eu também tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade.
consumo da água. Mas então o que eu falo é nesse sentido, fazer o básico bem feito. Então tudo depois entra como complemento. Você se cuidar nesse sentido de hidratar bem, fazer um exercício físico, dormir bem, ter um sono de qualidade. Aí a gente pode falar até com o Dr. Hugo também em relação ao que o sono de qualidade traz para a pele, entendeu? Porque é muito importante. Então você fazer isso bem, por quê? Porque é difícil o básico hoje em dia. Porque no mundo moderno, a correria, a comodidade... Pensei exatamente nisso aqui agora. Entendeu? A comodidade dificultou muito isso. As luzes, entendeu? À noite. Então, tudo isso dificulta você entrar nesse... Você ter entrar nesse modo de hormese, de equilíbrio. Entendeu? É porque você tem que ter uma rotina, boas horas de sono também. Hoje essa agitação, você fica querendo render, né? Às vezes você vai, faz um acompanhamento, te passa um acompanhamento ali, olha, você tem que tomar essa vitamina de 3 em 3 horas, essa comida de 2 em 2 horas. Mas é o que ele falou, o dia a dia é tão corrido, final de semana, então, chega e você fala assim, já baguncei meu esquema todo, né? Exato. E todo mundo tem o seu tempo. Nunca é tarde demais. Dá para sempre a gente começar. Amém. Entendeu? Então, quanto mais cedo a gente ter esse norte, pra gente começar já a fazer, entendeu? Prevenção, a gente consegue, tipo assim, envelhecer bem. Com saúde, entende? Mas então, também, por outro lado, assim, é até uma crítica, não sei se é crítica, mas é uma avaliação. Tem gente também que vive tudo aquilo, né? É assim, em excesso, assim, é meio assim, fechado. Faz tudo. Não sei se eu admiro ou se eu tenho inveja, ou se é um misto de admiração. Não sei, mas tem gente que é muito disciplinado, faz tudo, mas também fica numa caixinha. Não sei. Cada um e cada um, o né, gente? né? Sim. É o livre-arbítrio da pessoa. Mas geralmente a disciplina te leva para lugares melhores, entendeu? Do que não ter. Você pode ver os atletas, exatamente. Você pode ver quem envelheceu. Você chega lá, uma pessoa com 70 anos que passou por todos os procedimentos estéticos e de nutrição que vocês estão comentando aqui. Sim. Como é que ele chega melhor do que aquele que vai pro boteco todo final de semana e fica tomando exatamente. cerveja e comendo churrasco e gordura, né? E fumando. Exatamente. Você qualidade de vida, você né? incentivando a criança ali a fazer esporte, Ela vai nisso fazer você tira ela de vários né? fatores de risco social. Então, exatamente. Ir para balada, você cria uma disciplina para ela vai sair desses lugares. Porque não vai fazer bem para ela ter um rendimento no esporte. Daí a importância de colocar o filho cedo no esporte, né? Exatamente, eu tenho um filho também. que está com 19 anos, fazendo 20, é faixa preta de taekwondo. E assim, você vê, é muito disciplinado, né? Não fuma, bebe socialmente. Exatamente. E isso é o quê? É o resultado daquele processo lá de trás, né? Que a gente inseriu nele, né? Alimentação mais saudável. Mesmo porque, quanto mais a pessoa fica mais madura, mais difícil ela mudar os hábitos, né? Vocês percebem isso, né? Ter uma rotina de limpeza da pele, de hidratação, de cuidados, ela vai ter mais dificuldade com aquilo. Gente, e os desafios no dia a dia seus como médicos, dentro do consultório, quais são os principais desafios que vocês encontram com relação a tudo isso que a gente está conversando aqui? Da prevenção. Daquele paciente indisciplinado, daquele que você coloca ele ali, explica tudo e depois ele volta totalmente cobrando de vocês o resultado imediato. Como é que funciona isso? Como é que é? Eu acho que precisa ser psicólogos? Precisa também, de um pouco de psicologia, exatamente. mas essa questão que o Dr. Gustavo colocou, que é a questão de você introduzir uma rotina. Então, você seguir uma rotina, eu vejo que é muito difícil. Então, quando vem um paciente de primeira consulta, eu recebo vários pacientes que falam assim, é minha primeira vez aqui na dermatologia e eu queria iniciar os meus cuidados ou resolver um problema de pele, mas que às vezes na primeira consulta você tem uma certa dificuldade de estabelecer uma rotina para esse paciente. Então, ele vem, às vezes, num retorno, falando que fez uma coisa pela metade e a outra ele não quis fazer. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Ou já mudou de médico 10 vezes, o problema está nele, né? Esses são ótimos, eu né? acho que o que vocês fazem com esse tipo de paciente? Disciplina e rotina talvez seja as coisas mais difíceis da gente introduzir. Porque é com a pessoa, né? Exato. É a pessoa que vai ter. A pessoa tem que querer, né? Exato. É verdade, a pessoa tem que querer. A mudança só vem depois que a pessoa entende que a mudança é dela e não do outro. Porque o que a gente mais vê são as pessoas culpando o outro, Isso que eu ia né? falar, é mais fácil.
E eu jogar a responsabilidade para você. E aí culpar o médico, não, ele falou que eu ia ficar com percentual de gordura de atleta em 3 meses. Normalmente vocês não falam isso. E às vezes tem uns que fantasiam isso ainda, né, gente? Não, falou que a minha pele vai ficar de Barbie, vai ficar igual a da Luciana em 2 meses. Não vai. A pele dela tem a genética, a minha tem outra. Eu tomei mais sol do que ela. É fato, né? Sim. Tem a questão do envelhecimento. Tudo personalizado, né? Tudo é o indivíduo mesmo, né? E só voltando rapidinho que você falou em relação a câncer, né? Que a gente não falou. É o seguinte que eu vejo. Os hormônios, que eu falo, a gente tem que entrar no valor de referência. A gente tem que saber fazer o quê? Saber utilizar essa suplementação. Por quê? Porque a gente não pode utilizar isso, por exemplo, por que os hormônios esteroidais têm esse tipo? Por causa de preconceitos, igual a Flávia falou, em relação ao uso suprafisiológico. Por quê? Tireoide não usa hormônio para regular? É um hormônio. Diabetes não usa insulina para regular? É um outro hormônio. Então, tipo assim, a gente anticoncepcional. A mulher não usa anticoncepcional a vida inteira. Exatamente. E por que não questionam o anticoncepcional da mulher? Isso aí é uma coisa que bem Quer ver? Eu vou fazer uma outra pergunta. É. O próprio Botox não é hormônio, mas por que não questiona o uso da toxina? Porque você está injetando ela. Então, por que questionar? Por que não colocar a testosterona no valor ideal dela? Por que isso aí está sendo configurado como uma coisa ruim? Entende? Eu acho que isso aí é um outro papo, outro podcast. Nós vamos deixar a Anvisa e a indústria para poder conversar com a gente. Com certeza. Agora, as considerações finais. Os conselhos básicos, né? Já chegou o fim? Já, infelizmente. Nossa senhora, passa rápido. O tempo gente. voa. Quando o assunto é bom, né? Sim. E os convidados são excelentes, o tempo voa. Então, as considerações finais acerca da prevenção na estética e na saúde. Olha, do ponto de vista dermatológico, o que eu posso orientar para as pessoas é, sem dúvida, começar com o uso do filtro solar. Acho que essa é a principal dica que eu dou para os meus pacientes e para as pessoas que estão nos assistindo, que é usar o filtro solar da forma correta e visitar o dermatologista com uma certa frequência, porque ele é o profissional que vai conseguir colocar para você o que você precisa de uma forma completamente individualizada, né? Então, ele vai personalizar de acordo com o que você está apresentando, com os seus anseios. Eu acho também que a gente tem que tratar a pessoa, não o que o médico quer para a pessoa, né? Então, assim, a gente vai só orientar a partir daquilo que incomoda a pessoa. O que você recomenda, assim, 1 vez ao ano, 2? O que é o ideal? Eu acho que pelo menos 1 vez ao ano é interessante a gente visitar o dermatologista. Agora, se ele tem pintinhas estranhas, às vezes esse intervalo pode até ser mais curto, porque precisa às vezes de uma avaliação mais regular, né? Às vezes exatamente. E no seu caso, doutor Gustavo? Depois eu quero saber se tem vaga lá pra mim também. Já mensagem isso. Adorei, já fizeram parceria aqui, tá vendo? Eu vejo que vocês conectam tanto a área de vocês, né? Acaba que se conecta. Quando ele falou ali vários temas, eu falo assim, olha, estão interligados. Tá interligado, quando o Gustavo está interligado com ele, muito legal isso. Se complementa. Com certeza. E até para ter um resultado melhor, dependendo do que for fazer no procedimento, você tá com uma saúde menos inflamado, com menos toxinas, fazer uma saúde mais otimizada, o resultado vai ser melhor, entendeu? Naquele procedimento que você for fazer. Então isso também faz diferença. E as suas considerações finais? Primeiramente agradecer novamente, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer todo nosso. Voltem sempre. E em relação, eu acho que é isso. Acho que o que eu tenho para te falar é você procurar um profissional que vai saber te informar o que está te fazendo mal. O que as coisas estão fazendo mal. Então, por exemplo, existem coisas que a gente já sabe que causam muitos danos. Então, às vezes, são coisas simples. Então, igual eu tinha falado nisso, carboidratos refinados, gorduras insaturadas, você tem um controle maior do estresse. Então, ter um profissional, ter um sono de qualidade, que vai te saber instruir nesse integrativo, para você justamente entrar numa rotina, para você justamente restaurar o seu equilíbrio. Porque o integrativo é exatamente isso, né? Tudo que você falou é integrar o sono com a alimentação, com a dosagem hormonal e com o estresse, a qualidade de vida, né? Exatamente. Então, quando você entende esse contexto, você fala assim, opa, eu posso. Exato. E o poder significa você buscar isso
com sabedoria, né? E nunca é tarde. E nunca é tarde. Pra começar. Nunca é tarde. Com Gente, muito certeza. obrigada. Bem O Instagram de informativo. vocês? Vamos deixar. O pessoal aí já fala aqui, ó, nessa câmera aqui. Para quem tiver mais interesse aí, é clínica.brunelli, tá? E o meu é Dr. Hugo Moreira Dermatologia. Ótimo. E enquanto a Lu busca ali uma poesia, que ela adora terminar com a poesia, sempre bom, né? eu vou dar um recadinho para vocês aqui. Olha, pessoal, vamos lembrar aqui que o podcast Histórias Reais, ele foi lançado em 2023, na Semana Internacional da Mulher, e ele é um projeto realmente de levar vidas inspiradoras e histórias que impactam com assuntos que possam fazer a transformação na vida das pessoas. E o mais bacana aqui que nós vamos trazer para vocês é o seguinte, já anota aí na agenda, dia 23 de novembro, o podcast Histórias Reais está virando livro Vidas que inspiram Vidas que inspiram histórias reais. É o tema do nosso livro. E é um livro que ele está trazendo histórias de pessoas que passaram por aqui, pessoas que ainda podem vir a passar. Já vai virar coletânea pela Editora Lisboa. E vai ser dia 23 de novembro, no Grande Hotel Ronaldo Fraga, aqui em Belo Horizonte, na Rua Ceará, de 10h30 às 14 horas. Esperamos vocês. Com certeza. Vão estar lá as 22 coautoras que participaram desta primeira edição. Olha, eu vou ler uma poesia e o título chama Receita de Beleza. E Blandini, que eu achei no Instagram, na internet. Vamos lá, o autor. Receita de beleza. Eis aqui uma boa receita para melhorar sua aparência sem uso de cosméticos. Para seus lábios, use verdade. Para sua voz, use oração. Para seus olhos, use simpatia. Para suas mãos, use caridade. Para sua atitude, use perdão. Para o seu coração, use o amor. Procure manter um sorriso durante todo o tempo. Aprenda a obter da vida a alegria, dividindo-a com os outros. Para seus olhos, use simpatia. Isso aqui eu já li. Eu adorei o Brandinho, mas faltou uma coisa aí. Mas não acabou. Não? Lembre-se de que a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza interior é que te coloca bem fisicamente. Maravilhoso, mas eu vou pontuar o Brandinho aí, eu vou questionar o Brandinho. A beleza interior realmente se coloca nos olhos dos outros, mas não cuida da estética, não cuida da saúde, da beleza, não vai lá no Dr. Hugo, não vai no Dr. Gustavo não pra você ver o que você vai virar. Com certeza, gente, é o equilíbrio, né, o equilíbrio, gente? então o Brandinho faltou equilibrar aí o lado da estética, sem cosmético, eu vivo com cosmético, viu, Brandinho? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, nós vamos agradecer aqui os nossos apoiadores, primeiro os patrocinadores oficiais, a Presote Comunicação, que é a minha agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, atendimento em todo o Brasil na área de assessoria de imprensa, relações públicas, gestão de crise, imagem e reputação. A Droga Norte, com 50 anos no mercado, com unidades em Contagem e Belo Horizonte. E os nossos apoiadores, que é só você seguir aí no final as logomarcas dos nossos apoiadores, que também vai constar aqui, né, no YouTube, né, no Instagram. E é isso mesmo, Spotify, em tudo, Spotify, Deezer. Todas as informações com @, de cada um. Esperamos todos vocês e na tentativa aí de buscar o equilíbrio. É isso aí. Da Um vida. beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.